E aí, aqui é o Node e imagine só, monstros vindos das profundezas do oceano invadem a superfície e exigem que os seres humanos se rendam a eles, e nem mesmo os maiores super-heróis do mundo foram capazes de derrotá-los. Galera, no vídeo de hoje continuaremos nossa jornada no anime One Punch Man, episódios 7, 8 e 9. A Associação dos Heróis descobre a presença de um meteoro que está se aproximando rapidamente da cidade Z. Como pertence à categoria de heróis classe S, Genos é chamado para ajudar na missão de impedir que aquela rocha flamejante se choque contra a superfície da Terra. Quando o rapaz chega ao edifício da associação, ele encontra um velhote chamado Bang, que estava posicionado no rank 3 da classe S. O homem informa que todos os heróis da classe S foram convocados para a missão, porém eles dois foram os únicos que atenderam ao chamado. Isso aconteceu porque o nível de ameaça daquela missão era dragão, ou seja, o pior dos cenários. Em apenas 30 minutos o meteoro irá atingir a cidade Z e devastar todo o local, além das cidades ao redor. Devido a esse risco iminente, os demais super-heróis decidiram abandonar a missão e levar seus familiares para longe daquele lugar. Bang aconselha que o rapaz faça o mesmo, pois não havia como impedir o impacto do meteoro. Genos pergunta por que o velhote não deixou a cidade como os outros, e o homem revela que possui um dojo que está na sua família há gerações e ele não poderia abandoná-lo. Os moradores tentavam deixar a cidade, porém o trânsito estava congestionado e todos eles acabariam morrendo com o impacto. O Cyborg então decide embarcar sozinho naquela missão. Ele aproveita a situação para testar seu mais novo protótipo, o qual aumentava ainda mais o seu poder de incineração. Quando estava prestes a agir, Metal Knight, o super-herói da classe S rank 7, aparece. Seu poder de fogo intenso permite incendiar o oponente junto com tudo que estivesse em sua volta. Genos pede a ajuda da máquina para eliminar a ameaça, mas Metal Knight se recusa, alegando que está lá apenas para testar sua nova arma. O homem não corria risco de vida, pois o que estava na cidade Z era apenas um drone controlado remotamente. Sendo assim, ele não se importava se de fato conseguiria neutralizar o alvo. Mesmo após Metal Knight disparar os seus mísseis, o meteoro continuou caindo e agora ainda mais rápido. Se nada fosse feito, nos próximos 30 segundos a rocha flamejante atingiria a superfície. Então Genos usa seu canhão de incineração e decide dar tudo de si em um único golpe. Ao final do ataque, o Cyborg está esgotado e confiante de que aquele será o seu túmulo, pois seu ataque não havia surtido nenhum efeito. Nesse instante ele escuta a voz de seu mestre. Bang, que estava ao lado do rapaz, fica assustado e pergunta quem é aquele cabeça de ovo. Saitama afirma que é apenas um cara que trabalha como super-herói por diversão. Em seguida voa até o meteoro e com um único soco o estraçalha em milhões de pedacinhos. Esses pequenos fragmentos de rocha se espalham e caem por todos os lados, destruindo a maior parte da cidade. 3 dias se passaram desde esse incidente e ninguém havia morrido, ainda que não tenha conseguido impedir a queda do meteoro. A ação de Saitama foi crucial para que a cidade não fosse inteiramente aniquilada. Esse ato heróico fez com que Genos subisse do rank 17 da classe S para o rank 15, enquanto a ilustre careca saiu do rank 342 da classe C para o rank 5 da mesma classe. Se após o ataque de Saitama a cidade tivesse permanecido intacta, ele teria subido para o rank 5 da classe S. Enquanto caminhava pelas ruas para verificar os estragos, Tank Top Tiger e seu irmão Tank Top Black Hole, super-heróis classe B, aparecem e acusam o careca de ser uma fraude, alegando que ele recebeu os créditos do trabalho feito pelos heróis da classe S. Aqueles homens afirmam que Saitama trapaceou para avançar no ranking, então para se vingar dele, os irmãos começam a acusá-lo publicamente de ser o responsável pela destruição da cidade. A multidão se aproxima e logo começa a dizer que Saitama é o culpado por eles terem perdido suas casas. Por fim, todos o pressionam para que ele desista de ser um super-herói. De repente, os irmãos Tank Top afirmam que o cabelo microscópico está se preparando para lutar, mas na verdade essa era apenas uma desculpa para desafiá-lo. Porém, Saitama rapidamente consegue derrotá-los e afirma para a multidão que foi ele mesmo quem despedaçou o meteoro. Genos chega bem na hora e assiste todo o discurso de seu mestre, que dizia não dar a mínima para os problemas daquelas pessoas. Ele não estava lá para receber a aprovação ou admiração de ninguém e só fazia aquele trabalho por diversão. Antes que a discussão ficasse mais acalorada, Genos pede que Saitama volte com ele para casa. Durante o caminho, o Cyborg afirma que nunca conheceu alguém tão incrível quanto seu mestre e diz que mesmo que as pessoas não vejam o que ele fez, ele continuará sendo seu discípulo. Alguns meses depois, um novo super vilão chega à cidade. Dessa vez, era um cabeça de polvo gigante que dizia trazer um recado das profundezas do oceano. Ele ordena que os humanos entreguem a superfície para o povo do mar, mas Saitama o destrói facilmente. Dias mais tarde, novos monstros aparecem para vingar o seu parceiro
parceiro. Enquanto atacavam os moradores, Stinger, um super-herói classe A, aparece para detê-los. Na TV, Genos e seu mestre assistem ao noticiário, onde informa que vários outros membros do clã intitulado Povo do Mar invadiram a cidade J e estavam prestes a derrotar Stinger. Cavaleiro Sem Licença, o primeiro super-herói da classe C, também vê essa notícia e se prepara para ir até lá ajudar seu colega de trabalho. Enquanto isso, Stinger continuava resistindo. Ele já havia eliminado vários daqueles monstros, mas sua energia estava esgotada e ainda restavam 5 criaturas para derrotar. Com o auxílio de sua arma Takenoko, o rapaz consegue se livrar de mais 4 monstrengos. Enquanto comemorava sua vitória, o jovem é apunhalado pelo Rei do Mar Profundo, o mais forte e poderoso daquele clã. A caminho da cidade J, Genos decide se separar de seu mestre para confirmar a localização na qual a batalha estava acontecendo. Enquanto pedalava em direção ao local, Cavaleiro Sem Licença encontra seus colegas da classe C, que pedem que o rapaz vá embora, pois eles não conseguiriam ajudar naquela missão. Nesse momento, eles escutam um alerta ordenando que os moradores evacuem a cidade imediatamente, pois estavam enfrentando uma ameaça de nível demônio, mas ainda assim o rapaz está decidido a ajudar seus companheiros. Após eliminar Stinger, o Rei do Mar Profundo caminha pela cidade à procura de novas vítimas. Lightning Max avista seu alvo de longe e avalia se deve atacá-lo antes dos reforços chegarem, afinal havia restado apenas um daqueles monstros. Enquanto analisava qual ação tomar, o Peixe Demente aparece atrás dele e o lança para longe. O corpo do rapaz atravessa um dos prédios e ele quase não consegue se mexer. Ainda assim, Lightning Max se levanta e acerta um chute poderoso em seu inimigo, porém o ataque não surte nenhum efeito e ele acaba sendo lançado para fora do edifício. Para sua sorte, Puri Puri Prisoner, um herói classe S, consegue pegá-lo antes que seu corpo se chocasse contra o chão. Sonic, que também havia fugido da prisão, aparece logo em seguida. Puri Puri Prisoner recebe o primeiro golpe, mas permanece de pé e acerta um belo cruzado, seguido de um gancho na cara do peixe gigante. O herói percebe que está enfrentando um oponente poderoso, então ativa seu estilo anjo, fazendo com que seus músculos dupliquem de tamanho. O homem dispara sua metralhadora de socos contra a criatura e Genos detecta altos níveis de energia vindos do local. Dessa forma, ele consegue localizar onde está acontecendo a batalha. Ao final do ataque, o peixe continua de pé e acerta uma sequência de socos capaz de derrotar Puri Puri e enviá-lo para longe. Sonic pergunta quem é aquele monstro e ele revela ser o mestre do clã do Povo do Mar. Ele declara que a partir daquele momento se tornaria o governante da superfície. Mesmo não sendo um super-herói, o garoto decide eliminar aquela aberração, então acerta um chute em sua cabeça, mas acaba sendo atacado por uma moreia que sai de dentro da boca daquele monstro. Sonic usa sua velocidade para se esquivar dos ataques daquele peixe, mas de repente começa a chover e as habilidades do monstrengo marinho aumentam ainda mais. Os ataques do rapaz deixam de surtir efeito e ele tenta fugir para encontrar uma arma, porém quase acaba sendo pego no caminho e percebe que não é páreo para aquele monstro. Então antes de fugir, ele promete que na próxima vez que eles se encontrarem, será o fim daquele peixe. Genos chega logo em seguida e avista o Rei do Mar Profundo se aproximando do abrigo da cidade. Ele faz um buraco no teto e afirma estar lá para eliminar todos os humanos. Ao ver que não havia como escapar, alguns heróis que estavam escondidos no abrigo se unem para ganhar tempo, até que um classe S chegasse ao local. Enquanto isso, Saitama encontra o Cavaleiro Sem Licença e sobe em sua bicicleta a caminho da cidade J. De repente, o cabeção de boliche avista Sonic sem roupas e correndo rapidamente, então decide ir atrás dele para descobrir o que está acontecendo. Nessa hora, o cavaleiro recebe uma ligação informando que a criatura estava no abrigo, o qual ficava do outro lado da cidade. Ele corre com sua bicicleta e acaba deixando o celular para trás. Quando retorna ao local, Saitama encontra o telefone. Ele consegue se comunicar com a Associação dos Heróis e um dos agentes envia a localização do ataque pelo celular. Então o careca vai imediatamente até lá. Genos chega ao abrigo antes de seu mestre e inicia a batalha contra o Rei do Mar Profundo. Seu primeiro ataque abre uma cratera na parede e é o suficiente para o rapaz acreditar que o seu alvo foi eliminado. Porém, segundos depois, o monstro se levanta e arranca o braço mecânico do ciborgue. Genos pede que os moradores fujam do abrigo enquanto ele distrai a criatura. Naquele estado, o rapaz não poderia prometer que iria vencer a luta, então seu único objetivo era salvar aquelas pessoas. Mesmo sem um de seus braços, ele troca vários golpes com o monstrengo e consegue lançá-lo para fora do abrigo. Em seguida, usa suas chamas para incinerá-lo. Apesar de sua desvantagem, o ciborgue estava se saindo bem na batalha, porém quando o cabeça de peixe morto cospe seu ácido corrosivo em uma menina inocente, Genos se enfia na frente dela e tem a maior parte de seu corpo destruída. A partir desse momento, ele não tem mais condições de continuar a luta,
luta. A única coisa que o rapaz poderia fazer era aceitar seu destino e morrer como um herói. Mas para sua sorte, o Cavaleiro Sem Licença chega bem na hora e joga sua terrível bicicleta nas costas daquele monstro. Quando se prepara para dar o seu soco mortal, o Rei dos Mares segura o braço do rapaz e bate seu corpo diversas vezes contra o chão. Porém, o ciclista da justiça não desiste, ele se levanta e tenta derrubar a criatura, mas acaba levando mais um golpe. Enquanto tentava se levantar para continuar a batalha, o cavaleiro afirma que sabe, melhor do que ninguém, que não é forte o bastante para derrotá-lo. Ele era o herói número 1 da classe C, pois era fraco demais para avançar para a classe B, mas mesmo assim ele não poderia fugir enquanto a vida de dezenas de pessoas estava em risco. Para ele, a questão não era ganhar ou perder, mas sim cumprir o seu dever. Ao ouvir esse discurso, os moradores se comovem e começam a apoiar o ciclista. Eles afirmam que ele pode vencer o Cabeça de Peixe morto, e isso é o suficiente para que o rapaz reúna todas as suas forças em um último golpe, mas ainda assim ele é completamente destruído. O Rei do Mar Profundo lança para cima com um soco, e antes que seu corpo pudesse chegar ao chão, Saitama o segura e o parabeniza pela sua bela performance em batalha. O cabeludo se desespera ao ver seu discípulo estraçalhado no chão, mas fica aliviado ao saber que ele ainda está vivo. O peixe gigante logo acerta um soco em sua careca, mas nada acontece. Quando se prepara para dar o segundo soco, Saitama o ataca de volta e com um único golpe causa uma cratera na cabeça do monstrengo. A população vibra com sua vitória, mas o careca fica entediado por ter conseguido vencer a batalha tão facilmente. Alguns dias depois, enquanto voltava para casa com Genos, após ir ao mercado, um drone aparece bem na frente deles e entrega uma caixa repleta de cartas enviadas através da Associação dos Heróis. Saitama abre sua primeira carta e encontra uma mensagem de ódio. O remetente o chamava de trapaceiro e dizia que desejava sua morte. Genos fica enfurecido e promete que descobrirá quem escreveu aquela carta, mas Saitama não se importa com a mensagem e age com muita naturalidade. Nesse instante, o ciborgue se recorda do que aconteceu após seu mestre vencer o peixe orelhudo. Enquanto toda a população pulava de alegria por ter sido salva, um garoto demente acusa Saitama de ser um fracote e alega que os heróis anteriores eram mais fracos ainda, por isso não conseguiram derrotar aquele monstro. Algumas pessoas ao redor se irritam com um cara babaca e o mandam calar a boca, pois aqueles heróis arriscaram suas vidas para salvá-los. Nesse momento, Saitama começa a gargalhar e afirma que de fato só conseguiu vencer aquela criatura porque os outros heróis o enfraqueceram durante a batalha. Ao ouvir isso, a população se revolta, afinal, não era justo aquele cara levar todo o crédito pelo trabalho dos outros heróis, mas a verdade é que Saitama fez isso apenas para que seus colegas de trabalho não fossem ridicularizados e considerados fracos. Ele não se importava em ser reconhecido, sua única preocupação era cumprir seu dever como super-herói e eliminar qualquer vilão que aparecesse em seu caminho. O Cabeça Reluzente abre mais uma carta e, para sua surpresa, nela o remetente o agradece pelo seu trabalho. Genos acredita que ela deve ter sido enviada por alguém que seu mestre havia salvo. A terceira carta em seu nome pertencia à Associação dos Heróis e dizia que devido ao seu último ato heróico, ele havia subido para o primeiro lugar da classe C. Ao comparecer à sede da associação, o comitê revela que as regras diziam que o herói que está em primeiro lugar no ranking da classe C tem a opção de ser promovido para o final do ranking da classe B. Para isso, ele precisaria responder a algumas perguntas e fazer uma análise psiquiátrica. Após os testes, Saitama é aprovado e se torna o mais novo herói da classe B, rank 101. No caminho de volta para casa, ele decide parar em um restaurante, onde encontra o Cavaleiro Sem Licença. O rapaz vê o certificado de promoção no bolso do herói e diz que pagará o seu jantar como forma de comemoração por ele ter sido promovido. Por fim, ele conta que enviou uma carta de agradecimento a Saitama e o agradece novamente por tê-lo salvo. Pessoal, parece que o Cabeça de Ovo conseguiu mais um admirador, além de seu fiel escudeiro Genos. Será que agora que entrou para a classe B, o nosso super-herói conseguirá encontrar um oponente à sua altura? Se quiserem acompanhar a continuação dessa história, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!